Sejam bem-vindos a mais um FeitoCast, aqui direto da Festa do Boi, na agência Sebrae RN. E nesse papo vamos falar sobre arte e inovação com Heloísa Carriere e Rangel. Heloísa é da Casa do Artesão Seridó, Rangel é analista técnico do Sebrae, que acompanha muito de perto o crescimento e o desenvolvimento da economia criativa no nosso estado. Então, será minimamente um papo bonito e inspirador. Heloísa, conta pra gente um pouquinho de como nasceu a Casa do Artesão, de como foi construído essa ideia, quem participou desse processo. Boa tarde, pessoal. A Casa do Artesão nada mais é do que um equipamento do governo, né, do estado, e é uma casa que organizou o artesanato da nossa região do Seridó, né, porque é um centro de artesanato que não só contempla Caicó, onde se há a sede, e sim os 25 municípios que compõem todo o Seridó, né? Então, a gente teve muitas ajudas, inclusive a do Sebrae, para conseguir organizar essas artesãs e hoje deixar nas mãos delas, praticamente, essa parte de direcionamento através de uma cooperativa. Hoje a gente sabe que a Casa do Artesão é uma grande referência, né, dentro do estado, trabalhando com o artesanato de uma forma mais plural, trazendo um pouco de protagonismo para cada ação, né? Como vocês veem esse movimento, né, Rangel, enquanto Sebrae, como é esse acompanhamento de poder trazer um pouco de protagonismo para outros tipos de artesanato que não seja só o bordado? Bom, primeiro, isso é uma coisa muito importante para a economia criativa, em especial para o artesanato. Porque, historicamente, a gente focou por décadas em uma, duas, três tipologias, dependendo da vocação da região. Hoje não, hoje a gente entende isso muito forte e a Casa do Artesão vem dando uma contribuição que nós temos, por exemplo, na região do Seridó, onde a Casa do Artesão está lá localizada. Nós somos uma região privilegiada para essa área, primeiro com a área da cooperação. Nós temos 4 cooperativas dentro da região do Seridó e pelo menos 10 associações ativas. E essa migração das cooperativas, de associações para a cooperativa, isso foi muito foco da economia criativa, que é extremamente importante o artesão ganhar dinheiro. Então, as associações na área do comércio, de vender e comprar, nós temos problemas e na maioria delas não dá para fazer. As cooperativas suprem essa parte e de uma forma muito importante, desde a compra conjunto de insumos, mas também a gestão da comercialização. Uma grande parte do nosso público da economia criativa, ele sabe fazer, ele gosta de fazer, eles são verdadeiros artistas, mas eles não gostam da parte burocrática. E se criou um paradigma imenso na história, porque você é um artesão, é um pequeno, você não tem que entender da área de gestão. E as cooperativas têm dado uma contribuição muito grande. A gente tem visto isso. A Casa do Artesão, hoje, é a cooperativa mais nova, que faz a gestão já de mais de 60 artesãos cooperados. E com mais de 10 tipologias. É importante a gente falar disso, né? Ressaltar também que a gente não só temos Caicó, mas ainda, salvo não me engano, 10 municípios. 10 municípios. E é importante ressaltar essa questão de tipologia. São 2 pontos que nós focamos muito hoje no Sebrae. Às vezes você pega um município e as pessoas olham, eu vou aqui impulsionar o artesanato. Aí começa a fazer oficina, cursos, consultoria em tudo que é tipologia. E eles não buscam a vocação daquele município de pessoas que têm habilidade em alguma, né? Ou qual é a referência. Se você que está aqui nos ouvindo e você quer trabalhar e é um gestor público ou uma pessoa que trabalha com a área de cooperação, não tente jogar uma cooperativa ou uma associação atirando, como dito popular, feito cego em tiroteio. Então, minimize aonde você tem uma vocação maior e você investe naquele ponto porque você se torna referência. Sim. Depois você vai apropriando nas outras questões. Na Casa do Artesão nós temos mais 10 tipologias porque nós temos muitas vocações no município e a Casa do Artesão, nós somos grandes parceiros, o Sebrae, tem buscado e a gente tem pisado aqueles que são top.
E isso, o top, ele ajuda os outros se espelharem e vêm e também querem fazer tão bom ou melhor. Essa é uma estratégia muito importante. O outro ponto nessa área que nós temos que contemporizar muito é a questão, eu trabalho por necessidade, ou é uma terapia, ou isso aqui vai ser o meu negócio principal, ou seja, a minha renda principal. O artesanato no Siridó, há 20 anos atrás, no máximo 15% era a renda principal. Hoje, no bordado, que nós temos mais de 2.000 bordadeiras, principalmente nos 12 municípios do raio de atuação da indicação geográfica do bordado de Caicó, a gente estima que nós já temos aí quase 40% como renda principal. O nosso trabalho do Sebrae, o nosso trabalho com as entidades, Leila, é a gente focar para que isso se torne renda principal, para que isso tenha uma margem de lucro muito boa e para que as pessoas, quando entrem, não entrem por necessidade, entrem por uma vocação de fazer uma arte e ter um produto de qualidade que não possa fazer pessoas que não entendem do bordado chegar querendo depreciar aquele produto quando está aí exposto para vender. Esse é um dos grandes problemas que nós temos ainda. Mesmo dentro das feiras de artesanatos, muita gente, e a maioria, eu estimo que acima de 80%, não sabe o valor daquela arte e ele termina desmotivando ou tentando desmotivar aplicando preço. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer dentro da economia criativa. Não valorizar o trabalho e uma arte de uma pessoa, seja na música, seja nas diversas áreas do artesanato, seja na culinária e assim por diante. Você trouxe um dado muito importante, Rangel, porque aí cai dentro também de um dado socioeconômico, né? Na hora que eu saio de 15% para 40%... Em 2 décadas. Em 2 décadas, eu também estou falando de, como a Heloísa estava falando antes da gente entrar no ar, de liberdade, de autonomia financeira, porque grande parte dessas artesãos são mulheres. E mais importante, é o orgulho que eles têm e a visibilidade que hoje a gente trabalha muito. A indicação, no caso do bordado, que evoluiu para isso, nós temos 15 indicações geográficas no Brasil de artesanato. Nós somos um molequinho pequenininho para dentro disso. Nós temos no Rio Grande do Norte o bordado. A maior feito da indicação geográfica para mim, além de proteger, é tirar as artesãs da invisibilidade. Você vê, até pouco tempo, você via uma grande estilista, fazia lá, ia para São Paulo, ia para fora, sim. Ninguém sabia o nome de Heloísa, ninguém sabia o nome de Thelma. E hoje, essas iniciativas, você quando pega uma peça, você pode ter comprado numa loja muito bacana, mas quando você vai lá, você vai ver, eu quero falar com ela, vai no Insta dela, liga para ela, e isso é uma coisa que tem nos ajudado muito. A internet, nos últimos 10 anos, ajudou muito a nossa parte criativa, ajudou muito a conexão de mercado. Essa parte de identidade mesmo, né? A gente costuma, Heloísa, pensar no artesanato de uma forma muito tradicionalista, né? Você, enquanto artesã, né? Enquanto uma pessoa que está dentro da casa do artesão do Siridó, mas principalmente é uma mulher artesã e faz a coisa acontecer e vê no dia a dia, como é que vocês têm lidado com a parte da tecnologia e da inovação dentro do artesanato? A gente, Rangel até ressaltou, né, no bordado, nós estamos aplicando em roupas, em vestuário. Inclusive, até essa blusa que eu estou utilizando foi justamente uma parceria com a Catarina Mina e o Sebrae, através do Instituto Riachuelo, que nos fez fazer uma coleção riquíssima no bordado. Então, assim, a gente tenta trabalhar tanto nessa parte de modernização, né, das roupas, como também de resíduos, nós estávamos até falando hoje mais cedo, que antes a gente transcrevia o desenho do bordado com querosene. Hoje já não estamos fazendo mais isso. É uma questão ambiental. Exatamente. Os próprios segmentos se conscientizam e já estamos tirando isso totalmente, porque isso não é bacana. Isso não é corretamente, ambientalmente correto. E isso tem tido sucesso. Isso. E o público, ele tem acompanhado essas inovações, o público tem acompanhado esse novo movimento do artesanato potiguar. Hoje a gente tem visto o artesanato potiguar muito mais presente, inclusive nas mídias nacionais,
muito mais valorizado, mas por vezes a gente acha que a região no entorno não adere tanto quanto quando ele vai para fora. A gente sabe, né, que no exterior o artesanato ainda é mais valorizado do que dentro do nosso próprio país. É uma luta, é um trabalho que vem se fazendo para essa identidade, para esse orgulho, investir em nossas raízes, né? Então, como é que você tem visto, como é que vocês têm visto a aderência do público a esse novo movimento? Esse ano eu tive a oportunidade de ir para o Piauí, né, justamente levando, através do Sebrae, levando o bordado de Caicó. E eu disse a Rangel, que eu disse que eu quero ir todas as vezes, porque eu me senti uma estrela. Né? As pessoas conheciam, elas conheciam o bordado de Caicó, porque tinham visto na Olimpíada que todos os atletas estavam com jaqueta bordada por seridóenses. As pessoas conheciam Caicó, quando eu dizia assim, é o bordado de Caicó, as pessoas se identificavam. E uma coisa também que eu achei muito interessante foi porque nós levamos para expor, mas a gente acabou vendendo, porque as pessoas simplesmente queriam ter o nosso bordado, como realmente estrelas. E quando eu cheguei em Caicó e eu comecei a falar para as artesãs, que tiveram pessoas que queriam mais, mas eu não tinha como levar porque eu ia de avião. Então, isso assim, pra gente, é como a Rangel disse, é muito gratificante. Porque a gente sai daquela invisibilidade, daquilo, são coitadinhas, não merecem, para aquelas mulheres que, principalmente, né, porque a gente tem mais bordadeiras, para aquelas mulheres que estão no lugar delas, que têm a autonomia delas, que desfilam, eu e Thelma, a gente, por exemplo, desfilou nossa coleção. Né? Então, nós somos as protagonistas de verdade. Nós, hoje, na Casa do Artesão, como eu estava até falando para você, nós temos uma diretora que nos capacita. Então, ela foi para Caicó e disse, não, vocês vão ficar para participar do podcast. Vocês vão para a Festa do Boi ensinar o bordado, porque vocês têm essa capacidade. Então, assim, para nós, mulheres, que sempre tivemos uma certa desvantagem, socialmente falando, isso é muito empoderador. E não é só simplesmente com questão de valorização, como é que eu posso dizer, de se mostrar, mas também financeira. Porque uma vez sendo independente, ela consegue ser ela de verdade, na minha opinião. O artesão, de uma forma geral, eu acho que agora ele está começando a ser colocado no lugar que é dele, que é o lugar de artista. Pronto. Ele é de protagonista, é um artista, né? Eu vou para um outro ponto que é muito importante. Historicamente, pelo menos em 50 anos, a política do artesanato brasileiro foi muito equivocada. Foi de assistencialismo, do coitadinho, e chegava alguém e dava um apoio, quando ele saía, caía. E necessariamente tornaram os artesãos, muitas vezes, eles achavam que tinha até vergonha de dizer que era a sua profissão, era artesão, que aquela peça, e achava que suas peças, por tanto dizerem isso, eram insignificantes. A gente viu uma retomada, e aí eu vou fazer um outro paralelo sobre as tipologias. A tipologia da gente, do bordado, que nós conseguimos chegar na indicação geográfica para proteger ela traz uma inspiração para as outras tipologias. Nós tivemos um vácuo de 15 anos, 20, 15 anos do bordado, que as pessoas não acreditavam, não queria ser mais bordadeira e queria buscar para um outro local. Com o advento da indicação geográfica que chegou para nós, então foi como um renascer. E olha que o nosso bordado tem quase 300 anos. Quase 300 anos de história. E era uma coisa de elite em mais de quase 200 anos. Comercialmente, praticamente, aí em 70 a 80 anos. Era só das elites o bordado na região do Seridó, o nosso tipo de bordado. Então, isso deu um boom tão grande porque veio com uma outra coisa importante. Em 200 e tantos anos nós fizemos cama-mesa, nós fizemos enxovais para casamento, infantil, e o sonho das bordadeiras da região do Seridó é fazer moda. Eu quero o maior número de pessoas no Brasil ou fora do Brasil que use uma peça como essa, que vá buscar e que estimule a criatividade desses jovens, desses artesãos, dos que estão começando e dos que estão lá, que voltem a sonhar. Hoje, e fazia quase 10 anos, você não viu uma jovem querendo aprender a bordar. Tem um curso. Se você abrir hoje 5 cursos na região do Seridó, nós temos jovens para abordar.
E uma parceria importante que teve para a gente no bordado, para difundir a indicação geográfica, não foi só a parceria com a Riachuelo no nosso bordado, foi também nas oficinas de costura, que é a maior parte no Seridó, e foi no algodão, que é vocacionado no Seridó, porque as pessoas sabem, mas o algodão fibra longa do Seridó, durante quase 70 anos, tinha a fibra egípcia, que era a melhor fibra do mundo, e tinha do algodão mocó, na região do Seridó, que sustentava a nossa economia. Então, o bordado, quando você chega para a região do Seridó, que começa a analisar o bordado e a questão artística, ela está muito intrinsecamente ligada a isso. Por quê? Talvez fora Santa Catarina, nós somos a segunda região do Brasil que tem a maior estrutura têxtil. Eu tenho uma cadeia de bordado artesanal, que tem mais de 2.000 bordadeiras na região, em 12 municípios, mas eu tenho o segundo polo de boné do Brasil, que é em Apucarana. Nós temos a rede de dormir, que o maior polo é na Paraíba, mas nós temos Jardim de Piranha e Caicó. Nós temos praticamente 80 oficinas de costura que vêm no texto e fabricam as melhores marcas para o mundo, e temos as confecções com marcas importantíssimas que geram de 300 a 400 empregos em uma unidade. Então, a região do Seridó é muito vocacionada, e nós estamos tentando casar isso. As Olimpíadas com a jaqueta com o bordado, sim, aquilo foi um histórico. Porque quem ganhou, as pessoas não sabem como é que o bordado foi para lá. Eu vou contar aqui. O bordado foi para lá porque nós chegamos, pós-pandemia, com o advento de comemorar a indicação geográfica, a gente começou o namoro e nós chegamos a fazer um projeto. O que é que o Instituto Riachuelo faz? Ele dá uma contrapartida que era o que artesão, a cooperativa, o agricultor, que é a contrapartida que ele ia pagar, ele paga por ele. E parceriza com a gente e traz oportunidade. A Riachuelo ganhou a licitação para fazer os uniformes das Olimpíadas. E nós estávamos trabalhando no Seridó o trabalho com bordado. E um dia a Renata chegou e disse: nós temos a licitação, já pensou se a gente colocasse a peça do bordado numa jaqueta para as Olimpíadas, para os nossos atletas vestir? Moral da história, isso dentro de 8 meses. E foi para o Alcoba, e foi para Riachuelo, e se fez protótipo, isso num sigilo imenso. Era um FBI grande. E a gente conseguiu fazer isso. Qual foi o resultado? 1 bilhão, se eu não me engano, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas viram a abertura das Olimpíadas. Você sabe onde é que estavam as bordadeiras? Os 500 e poucos atletas com comissões que estavam com a jaqueta da gente, eu estimo, por estimativa, que 700 milhões de pessoas viram o nosso bordado. Isso e eu estava lá. Né? Eu estava lá, olha, eu fico arrepiado, porque eu estava lá. E na história do bordado, em mais de 2 séculos, não se teve uma retomada e um marketing tão forte e um sonho muito grande de um povo de fazer vai continuar fazendo camisa. Nós vamos se atualizar aos tempos, mas nós vamos manter um padrão disso. E isso, gente, vem a outra parte. Nós queremos muitas outras tipologias que cheguem ao mesmo patamar do bordado que nós temos no Seridó. Não só no Seridó, as outras regiões desse estado, nesse país, porque poucas pessoas também sabem o tamanho da importância do artesanato no Brasil. Mais de 8 milhões de pessoas vivem do artesanato. Mais de 2 estados do Rio Grande do Norte vivem do artesanato, e às vezes as pessoas não têm um olhar diferenciado. E eu fico muito feliz quando eu vejo instituição como a nossa, como o Sebrae, muitas outras instituições trazendo alforria. Eu digo muito que os editais que se faz para os artesãos, que se faz para a economia criativa, para mim, é um dos melhores movimentos que tem surgido pelas instituições. Uma instituição séria que sabe o que é isso é uma alforria para os artesãos, para a economia criativa. As pessoas não precisam, o que tentaram dizer para eles, que eles fossem pedintes de um político ou de uma empresa. Eles se inscrevem, e aí nós temos que ajudar muito, eles vão para análise, e aquilo é com um ganho extraordinário para ele, que foi totalmente com o seu mérito. É o seu mérito que faz isso. O Sebrae hoje investe mais de R$1 milhão só na área do edital nosso da economia criativa, dentro dos outros. Banco do Nordeste. Então,
vocês que estão vendo aí, que são instituições, que são empresas, abram editais, façam as pessoas entrarem e fazer o seu projeto e apresentar o seu projeto pelos seus méritos. É uma maneira de você engrandecer, não só engrandecer, fazer justiça social e econômica para as pessoas. E fortalecer, né? Fortalecer Muito. a classe, possibilitar, dar oportunidade. Eu acho que, concordo com você, Rangel, acho que os editais é uma grande porta para que as pessoas possam mostrar, desenvolver o seu trabalho, que às vezes não tem oportunidade de outra forma. Leila, os editais, eu digo que é uma fábrica de sonhos. E eu vejo Concordo, isso aqui. concordo. E eu quero até justamente dizer isso, né? Vocês que estão assistindo, que moram na região de Seridó, nós da Casa do Artesão estamos oferecendo oficinas de macramê e crochê que se iniciaram esse mês, né? Que eu fui uma das artesãs contempladas, né? No Seridó, eu fui a única para o artesanato e eu me senti, tal como o Rangel descreveu, bacana, né? Com autonomia. E a gente vai poder... no caso, o meu projeto, a gente convocou outras artesãs, então é um grupo de 5 artesãs que vão ministrar essas oficinas. Então não foi só algo que me beneficiou, mas outras mulheres. E a gente vai ajudar outras pessoas que têm essa vontade de aprender. Além de se tornarem protagonistas, o nível de satisfação e de crença no crescimento e que esse negócio dá certo, ele é imenso. E isso só sabe quem convive e quem tem empatia. Porque você sente uma das maiores emoções. Eu trabalho há mais de 3 décadas. Eu tenho aqui 36 anos trabalhando no Sebrae, que eu tenho muito orgulho. E esses 36 anos, eu sempre trabalhei com artesanato. Essa era, mesmo no período que eu passei 14, 15 anos como gerente, eu sempre gostei de chão de fábrica. E é emocionante quando você vê as pessoas fazerem parte, e fazerem parte de verdade. Sim. Não é com brincadeira, não. Quando a gente foi comemorar, em 2020, a indicação geográfica, a chegada da indicação geográfica do bordado, ainda na pandemia, nós fizemos uma coleção, Bonito para Chover. Pode buscar no YouTube que você vai ver. E essa coleção, quando a gente foi fazer esse lançamento, foi produzida por bordadeiras de Caicó e Timbaúba. Naquela época ainda tinha distanciamento, a gente fez num prédio lá, que tinha 3 andares para as pessoas, o maior número de artesãs que ajudou a produzir ver, para ficar distanciado, mas ver em 3 andares, e a gente jogando pela internet. E quem que desfilou? Foram as filhas, as bordadeiras que fizeram parte da coleção. Elas quem foram os modelos. É muito pertencimento. E quando né? terminou o desfile, elas choravam. Porque elas diziam assim, Rangel, nunca ninguém olhou, eu nunca tive à frente da minha peça e hoje eu sei que as pessoas estão vendo que foi eu que ajudei a fazer essa peça. Ela, vamos dizer, está aqui, ela sabe o que é isso. Tá... Isso é uma coisa para quem trabalha com isso. E nós fazemos isso, Leila. Isso não tem valor. E quando a gente chega num tempo mais que viveu mais, uma das coisas é aquilo que o dinheiro não compra. Eu trabalho esse tempo todo, mas é como se eu tivesse entrado no Sebrae no primeiro dia. Porque ver isso e fazer parte disso, isso não tem valor. Não tem dinheiro que pague, e isso nos torna muito mais motivados a fazer junto com eles. Porque o que nós temos que fazer, nós fazemos com eles, é acreditar neles. Porque eles é quem faz. A gente pavimenta, né? A gente tenta estar ali para tentar contribuir, pavimentar para que verdade. Todos os artesãos, e eu acho que todas as pessoas que fazem parte do projeto de economia criativa, o papel do Sebrae é contribuir, fomentar, auxiliar e pavimentar para que vocês possam ter uma estrada um pouco mais preparada, né? Heloísa, para a gente finalizar, enquanto artesã, enquanto uma pessoa que está à frente da Casa do Artesão e convive com muitos artesãos, como é que você vê as tendências para o artesanato para os próximos anos? Além da moda, né, a gente vê muito a mistura das técnicas e tipologias. Nós estamos hoje também, porque na casa nós temos múltiplos projetos, e nós estamos hoje também fazendo parte de um projeto com a Rede Astra, que veio juntamente com o Instituto Riachuelo, que veio por causa do Sebrae, fazendo trabalho com designs, para misturar, né, mesclar
tanto o bordado quanto o patchwork. Eu estava até falando para a Rangel que antes a gente tinha muito esse protagonismo do bordado, né? E ele ainda continua sendo principal, poderoso. Mas hoje, as pessoas que vão até o Seridó, eles procuram não só o bordado, e sim outros tipos de artesanato. Então, assim, para nós, uma das tendências mais fortes que a gente está vendo, não só para esse final do ano, mas para o ano que vem, para possíveis coleções, né, Rangel? É a mistura justamente dessas técnicas e tipologias, que faz a diferença, que agrega. Pega o valor que o bordado tem e agrega o valor que o crochê tem e assim sucessivamente. Isso é muito precioso, né? Porque vai aumentando a cadeia e vai dando protagonismo a outras tipologias. Exatamente. E fazendo com que todo mundo entenda que elas podem trabalhar unidas, né? E que o valor vai ser cada vez mais agregado. Esse ano nós fizemos um exercício maravilhoso, que foi a coleção Poti, foi o nosso trabalho com 4 tipologias. Foi com a fibra lá pintada, foi com o bordado, foi com a renda de binho, foi com a cerâmica. E brincar com essas artes é aonde saem os grandes feitos. Mas o que eu vejo da tendência e o que eu sinto com os artesãos, com o pessoal da economia criativa, é a autoestima. Eles têm ganhado autoestima e eles estão começando a fazer a sua gestão e está começando a aparecer um dinheiro no bolso. A arte dele está se transformando em dinheiro, em independência, e isso se torna um orgulho para a sua arte. E aí, isso vem na criatividade. E a criatividade é quem faz tudo isso, tá certo? E nós, que somos instituições de fomento, nós não podemos atrapalhar. Nós temos que ir com o maior cuidado, ajudando onde tem os seus potenciais a fazer eles brilharem. Se eles brilham, o nosso papel aqui está cumprido. Se eles não brilham, nós certificamos a nossa incompetência como os órgãos de fomento, como é o caso do Sebrae. Pessoal, gostaria de agradecer. Foi muito bom, muito esclarecedor esse papo com vocês, desse novo cenário do artesanato potiguar, né, com mais protagonismo, com mais presença, com mais pertencimento e com um mundo de possibilidades, né? É muito bom ver esse renascer, como o Rangel disse mesmo. Estou muito feliz, muito obrigada. Foi muito bom esse papo com vocês. Muito obrigada. Tá. Obrigado, pessoal. Compre o nosso bordado. Mas compre o nosso bordado e faça-me um favor. Não aplique preço numa peça de arte. Você não sabe o que está envolvido ali, além de uma arte de uma pessoa. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um Feito Cast. Fique com a gente para acompanhar as próximas temáticas durante toda a Festa do Boi.